sábado a todos. Feliz sábado. Bom, já vou iniciar meu tema. Não conhecer a sua visitação. Abram comigo em Lucas, capítulo 19. Abrem Lucas, capítulo 19, versículo 42 ao 44. Gostaria que 3 pessoas lessem, por gentileza. E dizia: se conheceras por ti mesma, ainda hoje, o que é devido à paz, mas isto está agora junto aos teus olhos. Porque te sobrevirão dias em que os teus inimigos haverão de te cercar, de trincheiras, de sitiar e te atacar por todos os lados. Próximo. E te derribarão, a ti e aos teus filhos, que dentro de ti estiverem, e não deixará em ti pedra sobre pedra, pois que não conheceste o tempo da tua visitação. Está vendo esse tema aqui? Não conhecer o quê? O tempo da sua O tempo da sua visitação. Muito bem. Vamos começar. Do cimo do Monte das Oliveiras, Jesus olhava sobre Jerusalém. Lindo e calmo era o cenário que diante dele se desdobrava. Era o tempo da Páscoa. Naquela época a Páscoa já tinha começado, né? E de todas as terras os filhos de Jacó se haviam reunido para celebrar a grande festa nacional. De um certo lugar, Jesus contempla o cenário. E dali Jesus contempla a cidade. A palavra de Deus narra algo acontecendo com Jesus. Ouça o que a palavra de Deus diz em Lucas, no mesmo capítulo, só que versículo 41. Acompanhe comigo. Acharam? Quando ia chegando, vendo a cidade, o que aconteceu? Chorou sobre ela. Chorou sobre ela. Suas lágrimas não eram por si mesmo, pois bem sabia para onde os passos seguintes o levariam. Para onde que eles diziam que os passos iriam levar? A Cristo? O Calvário. O Getsemane, o primeiro lugar, né, no caso, né? Seria o lugar da sua próxima agonia. Estava também à vista a porta das ovelhas, através da qual, durante séculos, tinham sido conduzidas as vítimas para o sacrifício e que deveria abrir quando fosse como um cordeiro levado ao matadouro. Está escrito em Isaías 53, versículo 7. Não muito distante, qual foi o próximo lugar? Estava o Calvário, local da crucifixão. Todavia, era a contemplação destas cenas que lançaram sobre ele aquela sombra, né? Na verdade, Jesus ficou triste. Em tal hora de alegria, chorava pela sorte dos milhares de Jerusalém, por causa da cegueira e impenitência daqueles que ele viera abençoar e salvar. Leamos agora Salmo, abram no livro de Salmos, capítulo 132. Repito, Salmo 132, versículo 3. Alguém que tem a voz audível, por gentileza. Isso, 3. Não entrarei na tenda em que moro, nem subirei ao leito em que deito. Viram? O que lá está escrito ali? Não entrarei aonde? Na tenda em que habita. Ok. Ali, durante séculos, os profetas haviam proferido mensagens de advertência. Quais foram os profetas daquela época? Jeremias, quem mais? Sacerdotes haviam suplicado a manifestação de Deus sobre os sacrifícios diários anuais, durante anos e anos. Jeová se manifestava na nuvem de glória sobre a tampa da arca da aliança.
Repousara ali a base daquela escada mística, onde anjos subiam e desciam por ela. Quando admoestações, roubos e censuras haviam falhado, enviou-lhes o melhor dom do céu. Qual foi o dom melhor do céu? Exatamente. Mas ainda derramou todo o céu naquele único dom. O próprio Filho de Deus, enviado para estar com a cidade impenitente. Vamos ler agora Salmo 80, versículo 8. Vamos ver o que diz lá? Salmo 80, versículo 8. Ok. Cristo trouxe a quem? A vinha. Na tradução da linguagem de hoje, fala parreira, né? Lá diz o seguinte: trouxeste do Egito uma parreira, o povo de Israel, fazendo com que houvesse julgamentos justos. Né? Foi Cristo que trouxe Israel como uma boa vinha do Egito. Sua própria mão havia lançado os gentios de fora deles. Leamos agora Isaías 5, vamos comparar agora Isaías 5, versos de 1 a 4. Gostaria que 4 pessoas lessem, por gentileza. Fala da parábola da vinha, não se esqueçam. Quero cantar ao meu amado uma canção. Isaías capítulo 5. Isso. Quero cantar ao meu amado uma canção de amor a respeito da sua vinha. Meu amado possui uma vinha e uma colina fértil. Próximo. Próximo. Ok. Agora eu quero fazer 2 perguntas a você. Aliás, uma. O que essa vinha representava naquela época? O antigo quem? O antigo Israel. Agora, o que essa vinha representa hoje? O povo de Deus, o moderno Israel. Né? Vamos seguindo em frente. Ainda com a esperança passiva de encontrar frutos, veio em pessoa a sua vinha, para que, porventura, pudesse ser salva de onde? Da destruição. Cavou em redor dela, podou-a, protegeu-a. Quem foi que fez isso? Foi incansável em seus esforços para salvar a vinha que ele próprio plantara. Algo estranho estava para acontecer. E como Jesus se expressou? Vamos ver? Mateus 23, versículo 37 e 38. Evangelho segundo Mateus, capítulo 23, versículo 37 a 38. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que se foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir os teus filhos, como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das asas, e vós não quisestes. Eis que a vossa casa vos ficará deserta. Declaro-vos, pois, que desde agora já não me vereis, até que venhais a dizer: bendito que vem em nome do Senhor. Bom, naquela época, os judeus, né, do tempo do profeta Jeremias, acredito que vocês devem ter se lembrado, eles rejeitaram todas as mensagens de advertência, né? E aí o que acontece? Babilônia, naquela época, Babilônia, por ordem do rei Nabucodonosor, veio com seu exército, e o que ele fez? Sitiou a cidade e destruiu. Né? A destruição da Babilônia foi no ano 70. Jesus se expressou de como é que Jesus se expressou? Então, Jerusalém, o que Jerusalém fez naquela época? Matou mais de quantos profetas? Milhares, né? apedrejou, né? Apedrejou. Né?
só para lembrar, é a semana profética descrita em Daniel 9, verso 25, né? Durante esses 3 anos e meio, o Senhor da luz e da glória entrara e saíra do seu povo, entre o seu povo. E o que ele andou fazendo? Vamos ver? Atos, capítulo 10, versículo 31. Depois alguém leia Lucas 4, verso 18. E por último, Mateus 11, versículo 5. E depois o 28. Vamos começar por Atos. E eis que diante de mim se apresentou um varão com vestes resplandecentes e disse... É Atos 10, 38. Desculpa. Mas que lhe é agradável aquele que, em qualquer nação, o teme e obra o que é justo. É 38? Isso, é o 38. Ainda li errado, gente. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Então vamos, antes de prosseguir para o próximo texto, então, como é que ele andou fazendo? Ó, primeira coisa, ele andou fazendo bem, curando quem? Os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele, né? Próximo texto, Lucas 4, 18. Ok. Ok. Agora Mateus 11, versículo 25 e depois o 28. Ou 25 não, 5, depois o 28. Coxos andam, os leprosos são limpos, e os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres é anunciado o Evangelho. 28, no mesmo capítulo. É o capítulo 11, verso 28, irmã. Isso, 11. Então esse é o convite de quem? Exatamente. Agora vamos ver o que o Espírito de Profecia diz no livro, deixa eu só achar aqui. Grande Conflito, na páginas 17 e 18. Diz o seguinte: a perda de uma alma que seja calamidade infinitamente maior que os proveitos e tesouros de todo o mundo. Quando Cristo olhava sobre Jerusalém, achava-se perante ele a condenação da cidade inteira, toda uma nação. A hora da esperança e perdão passava-se rapidamente. A taça da ira de Deus, por tanto tempo adiada, já estava quase cheia. As nuvens que acumularam durante séculos de apostasia e rebelião, ora enegrecidas de calamidades, estavam prestes a desabar sobre um povo criminoso, e aquele que unicamente os poderia salvar da condenação iminente que aconteceu, foi menosprezado, injuriado, rejeitado e seria logo como? Crucificado. Quando Cristo estivesse suspenso na cruz do Calvário, teria terminado o tempo de Israel como uma nação favorecida e abençoada por Deus, né? Quando Jesus fosse morto no Calvário, além de terminar as ofertas sacrificais, terminaria o que? O tempo de graça para quem? Para o povo de Deus. Ainda no mesmo livro, na mesma página, diz o seguinte: do cume do Monte das Oliveiras, no mesmo ponto, mais tarde ocupado por Tito e seu exército, olhava ele através do vale para os pátios e pórticos sagrados, e com a vista obscura pelas lágrimas, via,
em terrível perspectiva os muros rodeados de hostes estrangeiras. Ouvia o tropel de exércitos dispondo-se para a guerra e distinguia vozes de mães e crianças que na cidade sitiada bradavam pedindo pão. Naquela época, quando a cidade fosse sitiada, a fome ia apertando cada vez mais, né? Via entregues às chamas o santo e belo templo, os palácios e torres, e no lugar em que eles se erigiam apenas um monte de ruínas fumegantes. Irmãos, quero fazer uma pergunta para vocês. Prestem atenção. O que Cristo viu em Jerusalém? Qual é a resposta? As pessoas ali, seu povo. Gente, Cristo viu em Jerusalém um símbolo do mundo endurecido na incredulidade e rebelião. Quer dizer, Cristo veio, quando está escrito em João, né, gente? Veio para o que era seu, e os seus, como aconteceu? Rejeitado. Não o receberam. Quer dizer, eles estavam incrédulos, não estavam preparados para receber a Cristo. Agora eu quero perguntar para vocês: qual é a diferença entre o pecado dos judeus daquela época e o pecado do mundo cristão? Qual é a diferença? Será que é igual? O que vocês acham? Eu quero ler para vocês. O grande pecado dos judeus foi rejeitarem a Cristo. Entenderam? Vou repetir. O grande pecado dos judeus foi quem? Rejeitarem a Cristo. Agora, outra coisa. O grande pecado do mundo cristão seria rejeitarem a lei de Deus, que é o fundamento de seu governo no céu e na terra. Você, por exemplo, você ouve alguém dizer assim: ah, mas a lei foi abolida. Não é isso que muita gente fala? Muita gente fala assim: o sábado é uma lei. Lei de Moisés. Não é isso? Porque eu tenho de falar assim com convicção, né? E o próprio Cristo falou no Sermão do Monte. Quem se lembra sabe o que eu estou falando. O próprio Cristo falou assim: não penseis que vim o quê? Destruir a lei e os profetas. Não vim abrogar, mas vim para cumprir, né? E eu digo, gente, quando você fala isso para muitas pessoas de outras, como é que fala? Denominações, né? Isso, obrigado. Quando você fala isso para outras pessoas, né, elas vão dizer isso que eu acabei de falar, né? Agora vamos ver o texto que eu tinha falado para vocês. João, capítulo 1, Evangelista João, capítulo 1, verso 10 ao 12. Acompanhem comigo. Capítulo 1. 10 ao 12. Mas ok, obrigado. Então, como eu falei para vocês, eu vou retomar minha fala. Cristo, ele foi rejeitado, não é isso? Então, eles não estavam preparados, né? Quando anunciaram a vinda do Messias, por meio do anjo Gabriel, quando eles falaram, eles não estavam preparados, nem tampouco os guias religiosos, como os fariseus naquela época, né? Agora, todas as predições relativas feitas por Cristo sobre a destruição de Jerusalém cumpriram-se ao pé da letra. Os judeus experimentaram a verdade de suas advertências. Mateus 7, versículo 2 diz o seguinte: com a medida com que tiverdes medido, vos medirão a quem? A vós. A Bíblia Inspirada diz que os judeus haviam derramado sangue dos profetas
foram rebeldes aos seus apelos e blasfemaram da palavra de Deus. Gente, isso aqui é muito sério. Muito, muito sério. Escarneceram-se de Cristo e antes de o matá-lo, sentenciaram sua própria ruína, sua própria condenação. Mateus 27, versículo 25 diz o seguinte: o seu sangue caia sobre quem? Sobre nós e sobre os nossos? A Bíblia Inspirada diz que essa sentença foi registrada nos céus. Página 29 do Grande Conflito diz o seguinte: Tito, de boa vontade, teria posto termo à terrível cena, poupando assim a Jerusalém da medida completa de sua condenação. Se enchia de terror ao ver os corpos jazendo aos montes nos vales, como alguém que estivesse em êxtase. Olhava ele do cimo do Monte das Oliveiras ao templo magnificente e deu ordem para que nenhuma de suas pedras fosse tocada. Cristo falou o seguinte: não ficará pedra sobre pedra, tudo será como? Destruído. Antes de tentar ganhar posse da fortaleza, fez ardente apelo aos chefes judeus para não forçarem a profanar com sangue o lugar sagrado. Se saíssem e combatessem em outro local, nenhum romano violaria a santidade do templo. O próprio Joséfo, que foi o historiador judeu contemporâneo, com um apelo eloquentíssimo, suplicou que se rendessem para se salvarem a si, a sua cidade e seu lugar de culto. Suas palavras foram respondidas com pragas amargas. Lançaram-se dardos contra ele, que era seu último mediador humano, enquanto persistia em estar com eles. Os judeus haviam rejeitado, como falei, os rogos do Filho de Deus, e agora as advertências e rogos apenas os tornavam mais decididos a resistir até o último ponto. Hoje isso repete nos dias de hoje? Você fala da lei de Deus e eles falam que, como eu falei, né, a lei foi abolida, né? Quando você fala do sábado, eles pulam fora, como diz no popular, né? Baldados foram os esforços de Tito para salvar o templo. Alguém maior do que ele, quem é esse alguém? Declarara que não ficaria pedra sobre pedra. Grande Conflito, na página 30, diz o seguinte: Tito precipitou-se para o local, seguido dos seus generais e legionários, e ordenou aos soldados que apagassem as labaredas. Suas palavras não foram atendidas. Em sua fúria, os soldados lançaram tochas ardentes nas salas contíguas ao templo e com a espada, o que aconteceu? Assassinaram em grande número os que estavam ali procurando refúgio. O sangue corria como água pelas escadas do templo abaixo. Milhares e milhares de judeus pereceram. Né? Tudo isso aqui se cumpriu. Jesus profetizou. Acima do ruído da batalha, ouviam-se vozes bradando: Icabode, que quer dizer, foi-se a glória de Israel. Agora eu pergunto: quando é que a proteção divina é retirada? Quando? Quando, irmão Paulo? A resposta está na página 32, que diz assim: pela obstinada rejeição do amor e misericórdia divina, os judeus fizeram com que a proteção de Deus fosse como? Retirada deles. E permitiu-se a Satanás dirigi-los segundo sua vontade. Então, quando os judeus rejeitaram a Cristo e o crucificaram, como fechou a porta da graça para eles, né? Então o que aconteceu? Satanás foi dado a ele autoridade para destruir
a cidade de Jerusalém, né? As horríveis crueldades executadas na destruição de Jerusalém são uma demonstração do poder vingador de Satanás sobre os que rendem ao seu controle. Meu amigo, você pode reparar em certas, como é que fala? Certas pessoas. Quando você prega sobre a vida de Cristo, quando você mostra para eles o livro do Apocalipse, o que é que muita gente fala? Esses dias eu estava conversando com uma certa pessoa pelo Skype, e eu estava falando para ela o seguinte: olha, muita gente tem medo do livro de Apocalipse, né? E eu pergunto para vocês, o livro de Apocalipse traz terror ou traz ou traz luz? Revelação. Né? Ele revela. O livro de Apocalipse é uma revelação. Por isso que muita gente, quando você fala do livro de Apocalipse, eles têm tanto medo, porque tanto o livro de Isaías, só para comparar, tanto o livro de Isaías, se você for olhar no capítulo 66, versículos 15 a 17, e comparando com o Apocalipse, todos dois vão dizer sobre a vinda de Cristo, né? Agora, qual a solene advertência do Espírito de Profecia a esse respeito? Página 33 diz o seguinte: quando, porém, os homens passam os limites da clemência divina, a restrição é removida. Né? Deus não fica como se fosse um tirano, né? Em relação ao pecador, como executor da sentença contra a transgressão. Mas o que acontece? Deixa entregue a si mesmos os que rejeitam sua misericórdia para colherem o que plantaram ou o que semearam. Quem se lembra do livro do verso 7 do capítulo 6 de Gálatas? O verso diz o seguinte: não vos enganeis. Na outra tradução é não erreis. Deus não se deixa como? Escarnecer. Porque tudo o que o homem semear, qual é a resposta? Isso sem parar. Cada raio de luz rejeitado, cada advertência desprezada ou desatendida, mesma coisa, cada paixão contemporizada, qual é a paixão de hoje, de junho para cá, mês de junho a julho, sobre quem? Futebol. Hoje você vê jovens indo a estádio, aquele estádio, qual é o nome do estádio aqui do Brasil, gente? Mané Garrincha, né? Eles vão para lá para assistir futebol, para ficar torcendo e tal. E eu pergunto para você, Jesus está nesse lugar? Não está de jeito nenhum. Ah, mas a gente ama futebol. Tudo bem, a gente respeita e tal. Mas Jesus não está lá. Cada transgressão da lei de Deus, o que você vê hoje? Assassinato. O que mais? Me ajuda? Violência. Tudo. Fome, peste. Isso. É uma semente lançada a qual produz infalível messe. O Espírito de Deus persistentemente resistido, o que vai acontecer? Afinal retirado do pecador, e então poder algum permanece para dominar as más paixões da alma, e nenhuma proteção contra a maldade e a inimizade de Satanás vai permanecer ali. Então, você pode reparar, quando a pessoa resiste ao Espírito Santo, quando você faz o convite a ela, as pessoas que já pertenceram, por exemplo, à nossa igreja, quando você faz o convite a ela, alguns, creio eu, 30% ou 20%, quando o Espírito Santo trabalha no coração, a pessoa não quer aceitar, então o Espírito Santo, o que vai acontecer? Vai se retirando e vai para onde? Para outras pessoas que querem aceitar. Gente, a destruição de Jerusalém constitui a tremenda e solene advertência a todos os que estão tratando levianamente. O que significa a palavra leviandade? Sem responsabilidade. Né?
Como é que hoje os jovens estão tratando as coisas de Deus? Como? Com essa mesma palavra que eu acabei de falar: leviandade. Não estudam a Bíblia, o que mais? Não ora, não estuda a lição da escola sabatina. Meu pai sempre fala nas pregações, né? E não vem à igreja. O irmão Paulo? Exatamente, né? Coisa que poucas pessoas, coisa que poucas pessoas fazem, um ano bíblico, né? E eu pergunto para você, não precisa nem responder, responde para si mesmo. Você tem lido os capítulos da Bíblia? Né? Você tem lido a Bíblia todos os dias? Porque a pessoa que deixa de ler a Bíblia, porque seja um rapaz ou uma moça, quando deixa de ler a Bíblia, o que vai acontecer? O inimigo, meu filho, deixou de vigiar, meu irmão, você já está caído, você já caiu nas armadilhas de Satanás. Verdade? Bom, tratando com leviandade os oferecimentos da graça de Deus e resistindo aos rogos da misericórdia divina. Jamais foi dado um testemunho mais decisivo do ódio ao pecado por parte de Deus e do castigo certo que recairá, aliás, sobre o pecador. Ah, mas Deus, ele é um Deus injusto, né? Eu estava lendo esses dias atrás, o livro A Grande Esperança, diz que Satanás, ele acusa Deus como sendo quem? O injusto. O que mais? Exatamente. É o que muitas pessoas, como por exemplo os ateus, os céticos, muitos falam, né? Ah, mas porque Deus quis, Deus ele é um Deus injusto, não sei o que, fala isso. Isso, exatamente. Quando na verdade, o que diz o apóstolo João? Deus é quem? Deus é amor. Está escrito em João 4, 1 João 4, versículo 8. Para finalizar, na sorte da cidade escolhida, podemos contemplar a condenação de um mundo que rejeitou a misericórdia de Deus e calcou a pés a sua lei. Né? Isso aqui é uma coisa muito séria, muito importante. E quero deixar um apelo da palavra de Deus, que se encontra em Isaías, capítulo 55, versículos 6 e 7. O texto diz assim: buscai ao Senhor enquanto Pode achar. invocai-o enquanto ele está onde? É. Deixe o ímpio seu caminho, o homem maligno nos seus pensamentos. E se volte para o Senhor, porque se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque ele é grande e perdoar. Então que todos nós viemos procurar a salvação enquanto se pode achar. A porta da graça, meus irmãos, está aberta. Está aberta. Eu quero dizer que há chance para você, né? Se você ainda está fora, se você ainda está fora do redil de Cristo, eu quero dizer uma coisa para você: ainda há chance. Tem uma música que fala assim: ainda falta você, né? Ainda falta você o aceitar, ainda falta você decidir. Há tanto amor ao seu Senhor, a festa está preparada, só falta você. Então que Deus nos abençoe e nos dê sua graça, e que assim esta mensagem possa servir de aviso e alerta para nós, né? Esse é meu desejo e a minha oração.